Pastor, aqui é a sua congregação, tá? Estenda as mãos para cá, por gentileza. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Senhor Deus, toma o nosso pastor em tuas mãos. Continua, Senhor amado, falando conosco. Continua, Senhor, lhe usando com poder, com graça, com grande autoridade, porque cremos que o Senhor é o maior interessado em que viemos nos cuidar. Por isso Paulo disse a Timóteo, tem de cuidado de ti mesmo. Por isso, Senhor, usa teu filho, não só na área psicológica, porque é psicólogo, não só na área pastoral, porque é pastor, mas acima de tudo na tua palavra, porque tu és o nosso pastor por excelência. Ser com teu filho, em nome de Jesus, e todos digam, repita comigo, por favor, pastor Natanael, seja muito bem-vindo, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Roberto, nosso grande amigo. Nossa gratidão, pastor Romualdo, por ceder o púlpito de sua igreja para estarmos aqui compartilhando com os irmãos algumas informações. Minha gratidão a toda a igreja que deixaram aí a sua tarde para estar conosco. Depois do almoço, depois daquele churrasco, né, ou daquela lasanha, era todo mundo para cá. Isso é muito bom. Então, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Feliz, né, por estar aqui nesse dia, né, que o Senhor tem reservado para nós. Eu quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso. Meu carro hoje foi para o mecânico. O rapaz deixou o carro lá e levou a chave. E aí, cadê a chave? Procura. Aí conseguimos achar a chave e conseguimos chegar a tempo. Salmo de número 103. Vamos ler um versículo bíblico aqui. Glória a Deus. Hoje o tema é saúde emocional. É um tema muito vasto. Hoje vamos compartilhar algumas coisas com os irmãos. O objetivo aqui é disparar nos irmãos o desejo de continuar conhecendo, né, e melhorando a saúde emocional de todos nós aqui. Esse é o nosso objetivo. Diz assim a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém? Tá bom até aqui. Podeis assentar, irmãos. Nós trouxemos uns slides para os irmãos também poderem estar acompanhando este assunto, que é o assunto do momento. Deus me deu a oportunidade no ano de 2019, escrever um livro, ou ser coautor de um livro chamado Humanamente. É um livro que vem falando sobre a mente humana, por isso que é o tema, né? Humanamente. E eu não sabia do que estava para acontecer. Nós não sabíamos do que estava para acontecer em 2020, né? Que veio a pandemia e parou, né, o mundo. E com a pandemia e com o mundo parado, as pessoas dentro de suas casas, empregos, né, problemas com emprego financeiro, problema de relacionamento dentro de casa, pais, filhos, maridos, esposa, gerou uma crise emocional muito grande no mundo. E este livro, acho que todos os livros que buscam trazer esta ajuda, né, ao ser humano, a esse equilíbrio emocional que nós precisamos ter, ele, né, trouxe uma contribuição muito grande, porque ele vinha falando sobre o que é o cérebro, o que é a mente, quais funções do cérebro, o que é depressão, o que é transtorno de ansiedade, o que é o síndrome do pensamento acelerado, e por aí vai.
né, com os gatilhos da mente, um monte de assuntos, de temas muito relevantes. E aí entrou a pandemia, eu não sabia onde vender tanto livro. E aí esgotou. Né? Queria até trazer aqui para os irmãos hoje, porque o assunto hoje ele trata um pouco sobre isso. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade em que os papéis de uns anos para cá, de umas décadas para cá, foram sendo mudados daquilo que Deus desenhou para a humanidade. Você não via falar nesses transtornos há quase 50 anos atrás, na vida dos filhos, das crianças hoje em dia, né? Não via falar de psicologia, é um tema de umas décadas para cá, não se falava muito sobre isso, e hoje talvez seja um dos assuntos muito mais debatidos, né, em todos os lugares. Eu tive a oportunidade de fazer psicologia há uns 10 anos atrás, não com o objetivo de clinicar, mas com o objetivo de trazer mais uma contribuição para a igreja onde eu pastoreio, e não sabia, né, do que estava para acontecer na humanidade. Mas eu trouxe também os textos bíblicos aqui, para nós começarmos a compreender essa importância, porque tudo aquilo que nós acreditamos e realizamos é resultado daquilo que nós pensamos. Tudo começa na mente, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as nossas emoções, o equilíbrio das nossas emoções, o tratar das nossas emoções tem muito a ver com a nossa mente. Se nós não estivermos bem aqui, nós não vamos estar bem até fisicamente falando. Já pode colocar, tá, se você quiser, colocar a primeira tela. E a Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia, ela fala sobre essa questão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós idealizamos. Tudo aquilo que você pensa muito, acaba se tornando um ato. Todo ato repetido, acaba se tornando um hábito. A psicologia ensina isso. Todo hábito, né, que é desenvolvido e daí por diante acaba se tornando a sua própria natureza. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos ou aquilo que nós alimentamos na nossa mente. E o texto bíblico em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, né? E não seja fundamentado, se estribes sobre o teu próprio entendimento, que é a sua mente. Já Salomão, tratando esse assunto, 2 Coríntios 10, 15, está na tela, diz assim: destruindo todos os conselhos, raciocínios, todas as altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma das coisas que Deus mais quer tratar na nossa vida é a nossa mente. Por isso que Paulo vai escrever lá em Romanos, capítulo de número 12, está o texto de baixo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não temos como falar de saúde emocional se nós não falarmos sobre mente. Não temos como falar de saúde emocional se nós não entendermos o que é a mente, quais são as funções do cérebro e o que precisamos, quais são as nossas atitudes para que possamos ter uma saúde emocional abençoada. Logo no slide seguinte, nós vemos que não é porque nós somos servos de Deus, não é porque estamos na igreja, não é porque nós cultuamos aqui, que não vamos ter abalos emocionais, que não vamos ter crises emocionais, que vamos ter problemas, né, diretamente relacionados à nossa mente, que pode ser de ordens diversas, de situações diversas, que pode vir e abalar a nossa vida e nos paralisar em algumas áreas, né?
E aí eu trouxe para os irmãos dizendo que Elias, ele passou por esse problema. Elias se esgotou, pode passar para outra tela, se esgotou emocionalmente. Jeremias era depressivo e tinha pensamentos suicidas. Tomé duvidou. Timóteo tinha úlcera, fruto de estresse. Todos nós somos profundamente falhos e incompletos. Todos nós precisamos entender isso. Ninguém pode definir-se, né, como que se nascesse assim, vou viver assim, vou morrer assim. Se eu posso melhorar a minha qualidade de vida, se eu posso melhorar a minha qualidade, né, de comportamento, eu preciso buscar meios, buscar condições para que isso, né, eu possa desenvolver na minha vida para chegar nesse nível. Emocionalmente, como nosso irmão falou aqui, nós somos um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, e todos eles precisam estar bem. O texto que nós lemos, o salmista Davi diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então nós vemos aí que Elias teve problemas emocionais, nós temos vários outros profetas, vários outros pais da igreja, pastores da igreja, que tiveram problemas emocionais. Às vezes, nós recebemos notícias na mídia aí de pastores que entraram em depressão, né, por conta de vários problemas e várias dificuldades, e às vezes por falta de um amigo para compartilhar os seus conflitos, por falta de ter uma pessoa, né, que ele pudesse abrir o seu coração. Então vai internalizando a nossa mente, né, como se fosse uma panela de pressão. Então se você vai guardando, tem uma hora que isso vai estourar, né, vai explodir. Se você não, na panela de pressão tem aquela válvulazinha, né, de escape, que para o ar poder sair, e nós precisamos ter essa válvula de escape, senão não aguenta, explode. E aí, isso vai gerar algum tipo de enfermidade no corpo. Tem gente que tem câncer e outras coisas mais, como Timóteo aqui, úlcera. Próximo ponto diz assim: não confie nas suas emoções. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Hoje se fala muito, tanto na parte administrativa, como na administração, como no direito, como na psicologia e em outras matérias, sobre a inteligência emocional, né? Inteligência emocional. E quando o autor aqui, Jeremias, ele fala sobre enganoso é o coração, enganosas são as nossas emoções, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá, é porque nós não podemos deixar que as nossas emoções nos controlem. Talvez um dos maiores problemas hoje da nossa sociedade seja exatamente isso. A emoção, existe já alguns, né, neurocientistas que eles falam sobre isso, que todas as emoções elas são positivas. O problema é como você lidar com as suas emoções. Então a inteligência emocional, ela trabalha lá no slide mais para frente, nós vamos estar mostrando sobre isso, que você não pode permitir que as emoções te controlem. Você que tem que controlar as suas emoções. Isso é o tema da inteligência emocional. Existem executivos hoje em grandes empresas, os camaradas inteligentíssimos, que são demitidos porque são pavio curto. A emoção está à flor da pele, é um monte de problema, é muita conta a pagar, é problema dentro de casa, é crise com a família, é crise com o marido, crise com a esposa, é crise com o filho está assim, e tem que trabalhar porque tem que manter a casa, e ele não consegue lidar com tanta pressão, e não tem esse válvula de escape, acaba internalizando tudo, vai colocando tudo para dentro, e geralmente essas pessoas, elas começam a se isolar socialmente. Às vezes estão até dentro da igreja, mas estão isoladas socialmente. Não tem um convívio, né, social, não tem pessoas para conversar, não tem pessoas para se relacionar. Então,
Os neurocientistas, eles falam sobre isso, que toda emoção é positiva. O importante é saber colocá-las no momento certo. A hora de euforia, a hora da raiva, a hora do medo, a hora da tristeza. Lidar com essas emoções que é o nosso grande desafio. Então, todos nós vamos ter esses momentos na nossa vida e não tem como você, não viver esses momentos. Mas a hora de lidar com isso, na hora de extravasar isso, na hora de mostrar isso, que nós precisamos ter realmente, saber o momento certo de fazer. Administrar a emoção, diz Augusto Cury, não sei se ele está me acompanhando aqui, né? Maravilha. Administrar a emoção é ser livre no único lugar onde não podemos ser prisioneiros, dentro de nós mesmos. Augusto Cury, ele fala sobre isso. Administrar as emoções é ser livre no único lugar onde nós não podemos ser prisioneiros, dentro de nós mesmos. Então, existem pessoas que carregam, estão presos, estão acorrentados dentro de si. Não avançam, não vão para frente, às vezes por crises que viveram lá atrás, por frustrações que viveram lá atrás, que abalaram, a sua vida emocional, que paralisaram, o seu sistema de crença, e com isso não conseguiram mais avançar. E aí eu trago para os irmãos, algo que ficou hoje, nesse ano, muito evidente, que foi a Simone Biles, que aquela ginasta, que parou de competir, porque não estava se sentindo bem nas suas emoções. Mentalmente ela não estava se sentindo bem. Tudo isso aconteceu depois de uma competição em que ela era muito boa, em que ela era a melhor que existia. Ela chegou ali com as câmeras todas da imprensa voltadas para ela, como se fosse a top das tops, e na sua apresentação, numa área onde ela dominava, ela cometeu erros de pessoas que estão começando. Ela, não vou competir mais, não estou bem, não estou legal para competir. E olha o que ela diz aqui: preciso focar na minha saúde mental. É o que ela diz aqui em cima. Temos que proteger as nossas mentes e corpos, e não apenas sair fazendo o que o mundo quer que a gente faça. Porque nós queremos dar resposta para o mundo, irmãos. Nós queremos dar resposta para a nossa família. Nós queremos dar resposta para o nosso pastor. Nós queremos dar resposta para a nossa liderança. Mas às vezes você não está bem. Você precisa de cuidado. Você precisa de falar. Você precisa de se abrir. Você precisa se expor. E é nessa fala, é nessa exposição do que você está sentindo, do que você está vivenciando, do medo que você tem de algumas áreas, ou o que você estiver vivenciando. Quando você compartilha isso gera cura. Existem pessoas que são curadas dentro da clínica apenas falando, sem ter uma intervenção do psicólogo. É só falando, ele só vai conduzindo. E as pessoas saem dali curadas, elas mesmas se acham, onde foi que o machado caiu. E aonde o machado caiu, diz a Bíblia, foi ali que o profeta foi e falou: onde foi que ele caiu? Foi aqui, então é aqui que ele tem que voltar. E às vezes é necessário ser tratado. Irmãos, Deus cura, Deus cura. Deus pode realizar um milagre numa pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, a pessoa que está em depressão, sem precisar usar remédio. Deus cura, nós cremos nisso, como Deus cura câncer, como Deus cura AIDS. Mas se Deus tem também os seus meios, através dos médicos, através de psicólogos, através de outros cientistas, por que não procurar, por que não pedir ajuda? É verdade? Há essa necessidade. Quantas vezes eu precisei no médico? Poderia vir na igreja aqui, Deus poderia me curar na igreja. Mas tem hora que Deus não nos cura. E a vontade dele é que prevalece, não é a nossa. Então, quando a gente, e esse talvez seja o maior problema nosso, é não querer buscar ajuda, é achar que vamos resolver as coisas.
é achar que somente eu vou dar conta sozinho do problema que eu estou vivenciando. Mas esses problemas emocionais, eles começam a dar sinais. Nós vamos ver isso lá na frente. É o isolamento, tem gente que se isola, né? Começa a se separar dos demais, ou se dedica muito numa área para tentar se afastar de outras. São sinais que precisam ser observados. 4 grandes males que precisam ser tratados. São muitos, né? Mas 4 grandes precisam ser tratados. Eu coloquei aqui para os irmãos o estresse, a ansiedade, a depressão e o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. São 4 grandes males hoje que norteiam a nossa sociedade. Né? Quem não já viu falar alguém... E o estresse virou até um jargão no meio da... Está estressado. Esse menino está estressado. Né? Virou até jargão. Meu marido é estressado demais. Virou jargão. A ansiedade. Hoje, em qualquer lugar, qualquer igreja tem alguém que está com algum nível de ansiedade acima do seu normal. Né? Depressão e a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, eu não vou falar sobre isso aqui, mas é importante a gente ter essa ciência também, porque esse acúmulo de pensamentos, né, exacerbado, que acaba te paralisando, que acaba impedindo de você focar as coisas e que gera um monte de sintomas. Mas vamos lá, saúde emocional. De acordo com os estudos, estes 3 transtornos, que é o que nós vamos falar aqui, psicológico, mudam as nossas percepções da vida diariamente. Afetam o nosso cérebro e a forma como relacionamos com as pessoas. Modifica a nossa autoconfiança, o entusiasmo, além de fazer com que as nossas defesas imunológicas baixem. Por que existem muitas pessoas doentes no período da pandemia? Por causa do medo, irmão. As nossas defesas imunológicas baixaram muito, porque tinha muita gente com medo, com pavor. Tinha gente pensando que ia pegar Covid até pela televisão, então desligava. Embora que o outro mal que a televisão trouxe para nós foi gerar esse medo, na realidade. É que você só ouvia falar nisso. E está morrendo, morreu do vizinho, morreu e tal. E o pessoal ficou em pânico. Tinha gente com síndrome do pânico. Porque existem pessoas, irmãos, que podem viver a sua vida toda sem ter nenhum tipo de sintoma. Mas, às vezes, um probleminha gera um gatilho e você, às vezes, tem isso em você. Eu tenho um pastor lá na nossa igreja que o pai dele foi esquizofrênico, morreu. A mãe tinha outro problema de doença mental, ele é direitinho. Mas isso não quer dizer que ele não carrega um gene ou um problema dentro dele que possa fazer com que ele desenvolva aquilo. Eu tenho acompanhado ele e tenho que falar, o teu equilíbrio emocional tem que ser muito grande, porque diante de qualquer pressão você pode surtar. E aí a doença vai vir, né, de uma forma como nós não queremos. Então, são percepções da vida, né, como nós temos aqui, diretamente afetam o nosso cérebro e a forma como nós nos relacionamos com a pessoa. A primeira coisa é essa, a forma de relacionar, a forma de lidar. Eu tenho pessoas na nossa igreja que têm transtorno de ansiedade, às vezes ela está na igreja, levanta e vai embora para casa. Aí eu falo, deixa. Só ele sair de casa e já vir para a igreja já foi uma vitória. Então ele está vencendo, eu estou acompanhando ele, vem e tal. Porque quer ficar isolado, quer ficar no cantinho, quer ficar longe. E precisa se abrir, precisa falar, precisa tratar essa questão. Aonde ataca esses transtornos? Nós colocamos aqui a zona pré-frontal do cérebro. É onde principalmente a depressão, a ansiedade e o estresse atacam. Isto é, aonde o pensamento mais avançado se desenvolve.
onde imaginamos o futuro, avaliamos as nossas estratégias para solucionar problemas e tomamos decisões. Você vê, irmãos, esses males que nós estamos falando hoje aqui, eles atingem exatamente áreas do nosso cérebro que são responsáveis de fazer com que a gente planeje, fazer com que a gente, administre o nosso futuro. Porque existem pessoas que têm esses tipos de problemas aqui, esses tipos de enfermidades, porque eles não conseguem avançar, exatamente porque essa área está sendo atacada. E aí, ele não consegue mais desenvolver o seu futuro, avaliar estratégias para solucionar, às vezes, problemas fáceis. Está sempre passando, resolve você, faz isso você, porque ele já não tem condição de lidar com isso, por causa do estresse, ou por causa da sua ansiedade, ou por causa da depressão. E aí está a zona pré-frontal do cérebro, ele vai colocar aí, onde está inserido ali o lóbulo parental, o lóbulo frontal, a amígdala, tem o hipocampo, o lóbulo temporal, o cerebelo. Todas essas áreas aqui são áreas importantíssimas que contribuem para as nossas emoções e para outras coisas também. Eu coloquei aqui, o lóbulo frontal, localizado a partir do sulco central para frente, é o maior lobo responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais, emoção, armazenamento de informações, memória e a função motora. Olha como abala tudo, mexe com tudo. Mexe com o teu pensamento de futuro, mexe com as suas emoções, mexe com planejamento, programação, mexe com a sua memória. Esquecimento, quantas pessoas esquecidas? Esquece. Um dia desse eu estava falando com minha esposa, eu acho que eu estou com síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque é uma carga de informações, são vários problemas, são várias coisas que você precisa administrar primeiro na sua mente. Aí tem gente que não tira tempo para umas férias, não sai, acha que não tem necessidade. Mas antigamente, irmãos, era diferente. A gente não trabalhava sábado e domingo, lembra dessa época? As mulheres geralmente não trabalhavam, quem trabalhava era o marido. As esposas ficavam em casa cuidando dos filhos, fazendo a comida, e já era muito trabalho. Porque cuidar de casa, cuidar de filhos, e dependendo do filho, é um trabalho ainda maior do que o outro. Aí agora há necessidade, além do homem trabalhar, da mulher também tem que ir para o mercado de trabalho, sem abrir mão das funções que faziam antes. E aí o homem também agora, por conta de que a esposa está saindo, ele tem que falar, tem que ir para dentro de casa também. Aqueles que vão, que tem uns que, às vezes, não fazem isso, Tem que ter essa consciência. A esposa está saindo para me ajudar lá fora, porque eu não tenho que vir para casa para ajudar ela aqui dentro também. Aí ela lavar uma louça, fazer uma comida. Se bem que às vezes é melhor um homem nem ir para a cozinha para fazer a comida, porque vai dar ruim. Então, essa mudança na sociedade fez com que a carga, de estresse, essa carga de ansiedade, e aí vem os problemas, e aí vem a questão mercantilista, aí vem toda essa questão do ter, do conquistar, do possuir, porque todos têm, eu preciso ter, e há uma cobrança externa e há uma cobrança interna de você para você mesmo. E nós não estamos preocupados com o que isso está desencadeando emocionalmente na gente, e nem nos nossos filhos. Irmãos, está vindo atrás da gente uma geração de filhos totalmente com problemas e com crises emocionais. Filhos que estão desenvolvendo dentro, até isso está sendo diagnosticado dentro dos colégios. Filhos nossos, filhos de crentes também, com dislexia, dislalia, descalculia, depressão, ansiedade. E às vezes você vai avaliar essa criança, o problema está acontecendo dentro de casa. Aí é briga dos pais, filhos se cortando. Por quê?
porque ele está num nível de emoção tão grande, o estresse dele está tão grande, que a forma como ele tem de fazer com que os pais parem de brigar, é ele se cortando para que a atenção não seja mais para eles e seja para ele. E quando ele vê que ele consegue fazer isso, ele continua agindo dessa forma. Quer ver a melhor maneira de nossos filhos crescerem emocionalmente bem? É os pais estarem bem emocionalmente. Se amando, se beijando, se abraçando, se declarando um para o outro, que o filho pode estar brincando, mas ele está percebendo, pô, meu pai e minha mãe se amam, uma coisa linda, né? Isso é bonito. Isso gera emoções positivas, emoções boas. Se nós não tratarmos isso, isso gera um problema sério. E qual é a área mais específica dentro da saúde emocional, né, da mente, ali do cérebro, onde isso abala? É no sistema límbico. Está aí, os irmãos verem. É esse campo aqui, onde são tratadas exatamente as nossas emoções. Vamos para o próximo ponto. É o sistema límbico que modula as emoções como medo, ansiedade, tristeza, felicidade, prazer sexual, confiança na intimidade. Sistema límbico. Se ele está sendo abalado, se ele está com problema, nada desenvolve. Existem casais que estão tendo problema nas suas relações por conta disso. O cara emocionalmente não está bem. A esposa emocionalmente não está bem. Então o negócio não vai. Aí, calma. O que está acontecendo? Converse, que as coisas vão melhorar. O sistema límbico é responsável pelas emoções, pela memória, pela atenção, pela alimentação e pelo comportamento sexual. Olha a importância do sistema límbico, aonde as nossas emoções, elas são detectadas, onde elas são percebidas. E é dali que norteia o corpo todo. Então nós precisamos, irmãos, cuidar. Se nós não cuidarmos eu estou passando para os irmãos essa função mais técnica, mas isso tudo tem algumas atitudes que nós vamos fazer, que vai fazer com que a gente ajude, né, o nosso cérebro, né, esse lóbulo frontal, que ajude o sistema límbico, para que ele não tenha uma sobrecarga e a gente acaba tendo um troço, como disse os nossos avós. Você vai ter um troço, meu filho. Ele está dizendo que você vai ter um problema emocional. O troço deles era isso. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Há quem diga que a diferença entre estresse, ansiedade e depressão é: depressão, excesso de preocupação com o seu passado. Os problemas que aconteceram no seu passado. E acabou te jogando na lona. Que acabou te amarrando nas suas emoções, te gerando angústia, né? As frustrações, os problemas, as perdas, tudo que aconteceu lá atrás. Já a ansiedade é o excesso de preocupação com o seu futuro. Como vai ser? Será se eu vou conseguir? Será se vai dar certo? O negócio nem já está. Minha mãe falava, você está sofrendo por antecipação. Chega na hora, dá tudo certo, deu tudo certo, mas a gente fica naquela crise. Tudo no seu nível mais básico, ou normal, não afeta tanto a gente. Mas isso quando sai de um nível para um exagero, aí começa a prejudicar. E o estresse é excesso de preocupação com o seu presente. Né? Aí, vamos lá, vamos ter que dar. Calma, irmão. Né? Tem uns irmãos que são assim, né? Vamos lá, tem que calma. As coisas vão sair, devagar também é pressa. A Bíblia diz: aquele que crê não se apressa. Aonde vamos parar, irmãos? Aonde vamos parar? Se nós continuarmos assim, nessa vida tão acelerada. Se nós não
pararmos um pouquinho e dar aquela respirada. Se nós não tirarmos um tempinho para nós mesmos, se nós desligarmos um pouquinho, às vezes, o nosso celular e a nossa televisão, se nós não voltarmos com hábitos que tínhamos antes, que nós não tínhamos como valor nenhum, mas que hoje tinha um valor, hoje nós percebemos, nós vamos falar isso lá na frente, tinha um valor tão grande. Quer ver um hábito que tinha um valor tão grande para a gente? Fazer contas, né, de cabeça ou no papel. Hoje a gente usa a maquininha, que é mais rápido. Mas teu cérebro não trabalha. O cérebro não trabalha. Hoje o pastor Ronald estava falando que o povo de antigamente era muito mais inteligente que o povo de hoje. Porque a nossa vida hoje ela está concentrada tudo aqui. Você quer se alimentar, é aqui. Chama uma comida, pede uma comida. Você quer fazer alguma coisa de banco, você é por aqui. Você quer pagar, é por aqui. Você quer, tudo é aqui. Você é carro, é aqui. Você acorda aqui, é tudo aqui. Você nem dá um bom dia, Espírito Santo. Primeiro você dá bom dia, meu celular. Bom dia, meu iPhone. Né? Bom dia, bom dia. Hoje é tudo aqui. Mas pega o nosso filho e coloca ele dentro de uma mata. Morreu. Porque não vai ter celular lá. E o celular ali para fazer para quê? Não sabe fazer fogo, não sabe caçar, não sabe fazer isso, não sabe nada. Inteligente era o povo de trás, irmão. E nós vamos chegar a não sei quando. Porque Jesus está à porta, né? Tem essas coisas todas. Mas pode ser que a gente chegue nesse tempo. Que tudo isso que nós estamos vivendo aqui foi muito importante, né? Mas para um propósito. E péssimo para outro propósito. E a gente lá na frente vai ver se isso valeu a pena ou não. Essa que é a nossa grande questão. Aonde vamos parar? Cabelo caindo. Nunca viu tanta mulheres com cabelo caindo, irmão. Estresse, né? Ansiedade, angústia. Homens também, cabelo caindo. Alguns não tem nada a ver com estresse, né? É, irmão, mas estamos acelerados. A gente, para dormir está sendo difícil. Tem gente que dorme só à base de remédio. A violência aumentando. Tudo está desenfreado. E a pergunta é, onde nós vamos parar? Estresse e ansiedade. Não sei nem que horas são aqui. Deixa eu ver. Tá. Todo mundo experimenta estresse e ansiedade em um momento ou outro. Todos nós. Tá? A diferença entre elas é que o estresse é uma resposta a uma ameaça numa situação. Aí você fica estressado. A ansiedade é uma reação a esse estresse. Que as coisas não vão acontecendo, você vai ficando ansioso. Então, é uma reação a esse estresse. A ansiedade e o estresse crônico, a ansiedade é o estresse crônico. Enquanto o estresse é uma resposta normal a algo perturbador. Você fica estressado porque alguma coisa está te perturbando. O problema é que esse estresse, quando ele começa a aumentar o nível dele, ele se torna uma ansiedade. E essa ansiedade, ela não administrada, ela vai se tornar uma doença. Ela vai se tornar um transtorno. E aí vai trazer prejuízos emocionais muito grandes para a gente. Porque a gente já não consegue dar conta. Preocupado, já não é uma coisa, disparou em você, mexeu no seu sistema límbico, mexeu lá na sua mente, mexeu em áreas do seu corpo, em áreas que estavam tranquilas, que estavam adormecidas, que estavam legais, estava tudo bem, pum! Aí você perdeu a linha. Falou, rapaz, mas aquela pessoa tão tranquila, tão isso. Ela devia já vir carregando algumas questões com ela. E acabou gerando esse tipo de problema. Vamos lá. O estresse é uma palavra que hoje em dia está na boca de todos. Pode até aparecer após qualquer situação ou pensamento e nos fazer sentir ansiosos, furiosos ou frustrados. Por isso,
os médicos dizem que ter estresse em níveis baixos é bom. Isso é uma palavra da ciência, dos médicos. No entanto, a situação é inversa quando ele começa a aumentar. Isso aqui eu já falei para os irmãos. A grande questão é o aumento disso, é o nível que isso sobe. E, às vezes, permanente. Uma coisa é você estar sob pressão em um dia. Pode ser que ative algum gatilho e acaba gerando em você, né, o transtorno de ansiedade ou algum problema pior. Mas, quando isso é sempre, você tem que definir, ó, ou eu paro aqui, ou eu vou surtar. Ou eu paro aqui, ou eu vou ter um troço. Porque você já não consegue dormir direito, você não consegue, né, fazer as coisas direito. E esse parar, Simone Biles, né, que é o importante. Opa, não dá. Eu vou servir de chacota para a humanidade, para mostrar uma coisa que eu não estou boa agora para fazer. Não adianta eu ir para o cavalo lá, sei lá o nome que dá aquele negócio. Não adianta eu ir lá para a esteira. Não adianta. Eu vou parar. Eu vou pensar se eu tenho como ajudar lá a minha equipe lá na frente. Ela até voltou e ajudou. Mas ela não estava se sentindo bem, então ela resolveu parar. E aquilo ali virou um tema no mundo. Porque nós precisamos, às vezes, pensar nisso, irmãos, parar. Pensar. Eu falei aqui anteriormente, tirar férias. Descansar. E férias, irmão, não é férias de 3 dias, ninguém para nada. A sua mente não desacelera em 3 dias, irmão, precisa de pelo menos 15 dias. Isso é ciência. A questão é a seguinte, como que a gente para 15 dias, vai para uma férias, 15 dias sem dinheiro? Como que você vai viajar, ficar 15 dias fora no hotel sem dinheiro? Viajar com, né? Já que uma diária já é uma grana, imagine 15 diárias. Né? Mas precisa parar, então vamos para algum lugar que não precisa gastar tanto. Eu tenho tirado o hábito de pegar minha esposa e levar ela lá para a praia, caminhar com ela lá no calçadão da praia e tomar uma água de coco. Não gastei muito, mas aquilo ali fez um bem para a gente muito grande. Não gastei muito, é só uma aguinha de coco. Não deu para levar ela no restaurante em frente, não deu para comprar nada, não deu para fazer isso. Uma água, ainda caminhamos no calçadão lá. Voltamos, dá uns 5 quilômetros, 6 quilômetros. Isso faz um bem maravilhoso para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Não adianta, irmãos, querer vencer aquilo que não pode ser vencido, né, com ações erradas. Tem que ter ações certas. Então, o estresse, no entanto, em situação inversa, quando ele aumenta, acaba sendo muito prejudicial. O estresse em excesso nos predispõe a sofrer todo tipo de doenças, tanto físicas como psicológicas. Por exemplo, o estresse pode levar você a um baixo nível de açúcar no sangue, a hiperatividade das tireoides, ao ataque cardíaco, né? Ao aumento de secreção da bilis ou do colesterol nas artérias. Tudo por conta do estresse. Você vai fazer o exame, você está assim, você está assim, você está assado, você está... É porque você precisa dar uma marcha ré, você dar uma parada, dar uma descansada. Não é nada a mais. Está tudo bem contigo? Tá tudo... Então, olha, está fazendo... O médico geralmente fala assim, você está fazendo algum exercício? Você está preocupado com alguma coisa? Às vezes a gente vai no médico pensando com um monte de coisa, ele faz essa pergunta, olha, toma esse calmante, toma esse remédio aqui, e dá uma desacelerada, porque senão você vai ter um troço aí. Coração acelerado, ataque cardíaco, né? O açúcar abaixa no sangue, e aí vai. Pessoa, tem gente que engorda demais, tem gente que emagrece demais. Tudo por conta desses problemas emocionais.
Alguns dos sintomas habituais são as dores abdominais ou dor de cabeça, dificuldade para tragar ou digerir alimentos, enjoos, respiração agitada, insônia. Vai se autoanalisando aí, ó. Se você está nesse nível, né? Enjoos, respiração agitada, insônia, frequência cardíaca irregular, sudorese excessiva, transtorno do sono, ó. Cansaço, fadiga, falta de concentração, problemas no rendimento sexual e pesadelos. Tudo isso fruto do estresse acima do normal. Faz essa autoanálise. Em alguns casos, o estresse se manifesta em forma de fobias ou transtornos psicológicos. Então, são sintomas, irmãos, que é fácil de você perceber. E você precisa fazer essa avaliação e falar, assim, está acontecendo alguma coisa, não está normal. Então eu preciso parar para cuidar dessa carga emocional que está sobre a minha vida, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Porque senão não teremos uma qualidade de vida melhor. Se você não cuida agora de você, você não vai ter uma velhice boa. E a humanidade está envelhecendo um pouco mais. Então, se você não cuida de você, você vai ter uma velhice muito ruim. Porque o problema não é chegar na terceira idade, é como você vai chegar lá. Não sei se vocês já viram a propaganda do Rodrigo Santoro, acho que é isso que fala. Ele é uma propaganda, não sei se é do Santander, essa propaganda que ele faz, que ele escreve novo para ele quando estiver velho. Alguém chegou a ver essa propaganda? Olha lá, tem alguns irmãos que viram. Ele fazendo exercício, né? Ele falou, olha, estou fazendo exercício para quando você chegar aí, na velhice, você está bem. Aí, como que você está? Está se dando bem? Está melhor? Ele fazendo a carta, você conseguiu? Aí ele falando, estou muito bem, obrigado por você ter se esforçado. Né? E é isso, irmãos, eu achei legal isso. Quando você faz algo positivo agora, quando jovem, né, quanto mais novo, na média idade, você está dizendo, ó, eu quero que você chegue lá bem. Então, os filhos tendo que carregar para um lado e para o outro. Né? Eu tive a oportunidade de ir para Israel, e aí o irmão levou a mãe dele para lá, que o sonho da mãe era ir. Mas pensa, um passeio que durava 1h30, a gente levava quase 5, por causa da mãe. Porque ela ia bem devagarzinho, a gente arrumava às vezes o carrinho elétrico lá para levá-la. Porque às vezes não se cuidou. Não cuidou das suas emoções, não cuidou do seu físico. Né? Então isso é muito, muito perigoso. Então são os sintomas que geralmente acontece com uma pessoa que está com nível de estresse ou estressado no nível muito alto. Ansiedade. Trata-se de uma resposta emocional a um ou a vários estímulos que pode estar tanto dentro quanto fora do paciente. Isso quer dizer que a ansiedade ela pode surgir a partir dos pensamentos, sentimentos ou acontecimentos da vida em geral. Esse gatilho, né, esse disparar da ansiedade no nível anormal, como diz aqui, né, no texto que nós escrevemos, ele tanto é fruto de algum problema interno, como é fruto de problemas externos, situações ou acontecimentos que acontecem na nossa vida. Você vê que eles têm tanto estresse como ansiedade, eles têm o nível, né, de sintomas parecidos, de gatilhos parecidos, de influências parecidas, né? Só que como nós falamos lá anteriormente, ele tem o seu valor, né? Mas quando ele se torna crônico, e aí começa a trazer prejuízos emocionais muito grandes para nós. Engloba aspectos corporais, grande ativação do sistema periférico e motor, implica em mudanças de comportamento. A ansiedade está relacionada com a sobrevivência,
assim como o medo, a ira, a felicidade, a tristeza. Quando se vê, está chorando, está sorrindo, não aguenta ficar muito tempo no trabalho, não aguenta ficar muito tempo num lugar só, não aguenta ficar num ambiente durante muito tempo, aí tem que sair. Como que faz com essa pessoa? Não tem como. Tem que tratar. Aí se trata com psicoterapia ou se trata com o psicanalista, né? Ou psiquiatra. Aí já vai para a base da medicação para ver se traz um equilíbrio, consegue organizar, porque há uma desorganização de pensamentos ali, a ponto do nível muito mais alto da pessoa desejar morrer e dar cabo da vida. E aí já está numa fase bem aguda, e aí precisa ser tratada, assim como a depressão. Os sintomas da ansiedade aí, ó, vê aí se você está beirando aí a ansiedade. Os sintomas da ansiedade são a hiperatividade, taquicardia, vê que os sintomas são parecidos, né? Sensação de afogo, a perda de controle do raciocínio, tremores nas extremidades, transpiração excessiva. Existem pessoas que ficam tremendos assim, ó. Náuseas, insônia, debilitação ou rigidez muscular, inquietude motora. Eu não sei se você já se viu percebendo o teu corpo começar a mexer involuntariamente, né? E são espasmozinhos, né? Acontece, você está assim, ó, a mão, ou você está assim, a mão está parada, mas a veia ou parte do corpo, músculos estão começando a mexer. É um nível de estresse alto. Então isso é perigosíssimo. Obsessão, problemas em comunicar-se com os demais, gerando, como eu disse para os irmãos, o isolamento social, gerando, né, a pessoa ficar enclausurada, dificuldade de raciocínio, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, dificuldade de atenção, né? Muitas crianças hoje já estão sendo diagnosticadas com isso. Eu vou falar sobre esse ponto aqui agora, depois vou dar uma paradinha para os irmãos poderem beber uma água, tá bom? E aí a gente volta. Depressão. Que aí depois, que na volta, a gente vai falar sobre algumas ações que nós precisamos fazer para poder, né, lidar com todos esses problemas que acontecem. Estou trazendo para os irmãos aqui as informações, o que isso gera, né, aonde atinge, quais são as áreas, e depois nós vamos passar para os irmãos algumas ações que nós precisamos fazer para ajudar a gente mesmo a lidar com isso. Esse problema pode ser descrito como o fato de se estar triste, infeliz, melancólico, desolado ou descontente. Às vezes existem motivos para tal, às vezes não. A maioria das pessoas sente depressão ao menos uma vez na vida, quase sempre em períodos curtos. Alguém aqui já teve depressão? Já foi diagnosticado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha quantas pessoas. Lá na igreja também temos vários pastores, e saíram do quadro. Não sei se vocês ainda estão tomando a medicação, mas algumas saíram, outras ainda estão. Por quê? Porque o ambiente emocional que essa pessoa vive não é um ambiente emocional fácil. Então ela precisa do remédio para poder lidar, né? Controlar e se estabilizar emocionalmente. Às vezes existem motivos para tal, às vezes não. A maioria das pessoas sente depressão ao menos uma vez na vida, isso aqui eu já li. A depressão clínica é um transtorno que se mantém ao longo do tempo e que modifica o estado de ânimo. A gente fica triste, irmãos, com a perda de alguém, luto, separação. Existe aquela depressão, nós vamos falar aqui mais embaixo, ela tem a depressão leve, moderada, né, e a severa. Então,
Todos nós já tivemos algum tipo de depressão leve. Alguma tristeza, alguma angústia. Né? É um filho, é um marido, é a esposa, é um problema na família, é uma perda, que isso acontece. Né? E o problema é quando ela começa a subir esses níveis. Aí gera, né, problemas que, se não tratar, porque tem muitas pessoas que não valorizam, ou não tem essas pessoas que têm a depressão como se fosse algo sério. E aí, né, deixam de lado essas pessoas, como se, você está de bobeira. Tá, isso aí por que você está assim? Está te faltando alguma coisa? Né? As pessoas acham que a depressão ela é só fruto de algum problema de perda, de algum problema de angústia vivida. Às vezes não é nada. É algo que está no inconsciente e que precisa ser tratado. A depressão clínica, tá aqui, é um transtorno que se mantém ao longo do tempo, que modifica o estado do ânimo. A pessoa afetada sente a ira, a frustração, qualquer coisa, e tem vontade de chorar a qualquer momento. Às vezes vai da euforia, né, a angústia de um momento para outro. De um momento para o outro, da manhã para a noite, de um dia para o outro. Você estava bem agora mesmo, porque você está assim chorando? Não sei. Está tudo certo para sair, eu não vou. Não quero sair daqui. Ah, não, você vai, pega na... Está criando um mal ainda maior. Porque começa a ativar áreas do cérebro e mexe. E aquela pessoa ela vai cada vez mais piorando o quadro dela. Então tem que ter paciência para lidar, né, com esses problemas que existem em todos nós. Aí, como eu disse aqui, a depressão é classificada em termos de gravidade: leve, moderada e severa. O médico psiquiatra pode determinar esse nível com uma ou várias sessões e recomendar o tratamento correto. Nem todos os tratamentos serão através de medicação. Às vezes uma psicoterapia, né, uma terapia de grupo. A igreja, irmãos, ela sai na frente em relação a isso, porque o nosso ambiente aqui é um ambiente que trabalha muitas relações sociais. É conjunto de irmãs, é conjunto de jovens, é conjunto disso, é conjunto daquilo, é grupo das crianças. Então a gente está ali conversando, falando com o outro, e brinca e tal. Quando a gente percebe que alguém está meio que isolado, aí o líder ele tem que ter esse poder, que deve ter vários líderes, né, de identificar essa pessoa e procurar conversar com essa pessoa. Não vem, faltou, está no grupo, mas ensaia e vai embora, não fala com ninguém. Esse afastamento social é um prenúncio. Está dizendo alguma coisa, está, né, trazendo alguma ideia a respeito disso. E aí precisa ser observado e ser orientado pela liderança. Porque a pessoa mesmo que tem, ela não se vê com problema. Muitas vezes. Ela não se vê, ela não se diagnostica, né? Ela não se auto-medica. Então, para ela está tudo bem, ela é assim, é dessa forma. Ela não gosta de estar no meio das pessoas. Ela não gosta de estar no meio de grupo. Mas ela não é assim. Todo homem, todo ser humano é um ser social. Nós temos necessidade de relacionar com pessoas. Quando isso é porque lá atrás você já desenvolveu isso, você não está percebendo. Está mais visível na sua adolescência, na sua juventude. Mas você não é dessa forma. Nós não podemos abraçar essa síndrome de Gabriela, dizendo que eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. É lógico que existe a questão dos temperamentos, existe a questão da personalidade, mas tudo isso precisa ter, né, o seu cuidado devido. Os sintomas mais comuns da depressão são dificuldades para dormir, excesso de sono, mudanças no apetite, desde a ansiedade para comer tudo até os períodos
nos quais não se pode ingerir nada. Perdi a fome, estou sem fome nenhuma, não quero comer nada. Aumenta ou perda de peso, como eu disse, falta de energia, fadiga, ódio de si, e aí começa o perigo, né? Ódio de si mesmo, eu não me amo, eu não quero mais, eu não mereço viver nesse mundo. Sentimentos de inutilidade, culpa inapropriada, de algo que não tinha nada a ver com a pessoa, não, mas eu que sou o responsável. Agitação, irritabilidade, inquietude, dificuldade para se concentrar, retração das atividades usuais, inatividade, abandono, desesperança, pensamentos de morte, aí já está no nível mais severo, ou suicídio. Existia até existe um pensamento, né, um questionamento no meio da teologia e no meio dos pastores, né, sobre a pessoa que está no nível severo de depressão quando se suicida, se ela vai para o inferno ou se vai para o céu, né? Porque nós sabemos que o suicídio, né, é um atentado contra a sua própria vida e ninguém pode dar cabo da sua própria vida. Então, teve pessoas que defendem uma área, não, mas ele não estava na sua consciência para lidar com isso. Outros já acham que ele tinha conhecimento disso, né? Então, o conhecimento faz com que... E aí vira uma briga terrível. O importante é que essa pessoa seja avaliada, seja diagnosticada e seja cuidada pela igreja, se é da igreja, se é da família, seja de onde for, e ela seja orientada, né, e protegida, porque Satanás, irmãos, é terrível. Eu vi uma pessoa se jogando em frente a uma carreta ali na Via Dutra, foi um negócio terrível. Ah, você viu no trem, né? Então, existem pessoas assim, entram no mar, se jogam, né? Porque já não estão aguentando o nível emocional, a angústia já está tão grande que já não se suportam mais. Problemas. Muitas pessoas, a questão do homossexualismo, né? Dessa bagunçada toda que está jogando para cima da sociedade, de que um homem não nasce homem, um menino não nasce menino, eles vão se descobrir isso lá na frente. Então isso está mexendo tanto com a mente, está mexendo tanto com o emocional das pessoas, que o nível de pessoas desse meio que estão se matando é muito grande. Porque eles se vêem nesse meio, mas às vezes eles são rejeitados pelo pessoal desse meio, e aí não dão conta e tentam o suicídio. Entram em depressão e acabam se matando, e isso aí já é um problema muito grande. Nós temos um exemplo bíblico aqui, e eu só vou passar para os irmãos esse aqui, tem mais 5 minutos. Diz a Bíblia, 1 Reis capítulo 19, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias fazia. Aliás, deixa eu ver aqui. Isso, vamos ler só essa parte aqui, aí eu libero os irmãos. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto ele havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faça os deuses, outro tanto, se disser até amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Jacó, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a sua morte. E disse: já basta, o Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tomou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou a segunda vez, e tocou-lhe e disse: levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, a caminho de 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna,
E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que estás fazendo aqui, Elias? Nós vemos aqui um típico caso de uma pessoa que entrou em depressão, Elias. Mas eu vou falar sobre isso aqui quando a gente voltar lá do café, porque está cheirando já até aqui já, ó, cafezinho. Vamos ficar em pé, irmão? Vamos fazer essa oração, nesse primeiro tempo? Depois a gente volta só para dar o finalzinho, não vou tomar mais o tempo dos irmãos. Trazer algumas orientações aqui que a gente pode fazer para exercitar o cérebro, cuidar da nossa mente, que eu acho que é um dos mais importantes, né? É o que vem pela frente aí. Senhor, nós te agradecemos por esse primeiro tempo, onde tomamos conhecimento de algumas coisas importantes a respeito da nossa saúde emocional. O cuidado que nós precisamos ter de nós mesmos. A tua palavra diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. E às vezes queremos cuidar dos outros e não nos cuidamos de nós, Senhor. E às vezes entramos em crise. Quantos exemplos vemos isso na vida de tantas pessoas que viveram a vida cuidando de tanta gente e não aguentou a carga emocional e surtou. E hoje vive no estado, Senhor, mental, triste, problemático, com seu pensamento todo desorganizado. Ó, meu Deus, eu te peço que tu, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma. Ó, meu Deus, e nos ajude a estar equilibrados emocionalmente para poder desenvolvermos tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor, neste tempo, nesta vida em que tu permitiu viver. Aplica tudo aquilo que nós passamos aqui e aprendemos aqui nesta tarde e abençoe, Senhor, esse momento do café. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Roberto. Amém, meus irmãos. Quantos louvam a Deus por essa palavra? Diga graças a Deus. Me faça um favor, né? Vamos exercitar aí essa questão social. Vire para essa pessoa aí, né? Não pode apertar a mão, não pode tocar, mas pode, né, dizer para ela, né? Isso não tem problema nenhum. Dizer assim, ó, vamos cuidar da nossa saúde emocional. Irmãos, o que o pastor Natanael falou aqui é uma coisa muito importante. Eu estava muito pensativo, questão de concurso. Para passar em concurso, né? Quem tem família. E aí, irmãos, eu não sei você, mas meus olhos aqui em cima, né? Começava a tremer, minha coxa, tremer, minha mão. E aí tem pessoa que estuda, sabe tudo da matéria, mas na hora da avaliação ali, a vida emocional está tão abalada. E aí você vê assim, ai meu Deus, eu tenho que passar. Não é verdade? Quando você começar a internalizar, dizendo assim, ó, eu vou fazer uma boa prova, você vai bem. Quando você vai com um peso emocional, dizendo, eu tenho que fazer, eu tenho que passar. E aí quando você chega em casa, a primeira pergunta é, passou? Eu não sei, quero, não é verdade? Então, irmãos, parece que é uma coisa assim, muito tranquila, mas não é. Se nós não nos cuidarmos, se nós não entendermos que o nosso corpo dá sinais, você precisa frear, você precisa às vezes, né, dar marcha ré. O carro tem marcha ré para isso, porque ele tem momento que ele tem que voltar, não pode ir mais. Assim como você, precisamos entender que a Bíblia trata sobre isso. Existem homens e mulheres de Deus magníficos, cheios do Espírito Santo, mas são seres humanos. Então, quero louvar a Deus por sua vida, por você estar aqui nessa tarde entendendo. Eu preciso entender um pouco mais disso. Eu preciso compreender um pouco mais sobre isso. Porque quem é casado sabe disso, quem tem filho sabe disso, não é verdade? Quem é filho também precisa entender o seu pai, sua mãe, e assim vai. É ser humano, precisa compreender um pouco mais sobre isso. Meus irmãos, nós vamos parar agora para esse café. É um coffee break, né? É um lanche. Então, por favor, os irmãos, deixem aí a sua bolsa, vai ficar fechado. Pare ali, por favor. Quero pedir só uma gentileza, né? Primeiro as pessoas mais experientes, primeiro os mais experientes, né? Depois aí os mais jovens, e assim vai. Por favor, os visitantes tenham prioridade também, como nosso pastor sempre nos ensina. Então, ele não está aqui fisicamente, mas as orientações permanecem, né? Primeiro os idosos, depois os visitantes, e o da casa vai saber tratar muito bem isso. Tudo bem? Meus irmãos, fiquem à vontade, Deus abençoe. Às 4 horas, meia hora, às 4 horas nós vamos retornar. Então meia hora dá para tomar um café, dá para bater um papo, estreitar relacionamentos. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus.